Glória a Jesus por mais um dia, amém. Estamos aqui perseverante, 15º dia. Eita glória! Não desista, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor prospere em todos os momentos da tua vida. Então não perca a fé, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Porque eu sei que hoje vai ser mais um dia daqueles que o Senhor vai falar muito, mas que é para a honra e glória do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar, antes da nossa oração, quero dizer o seguinte: os nossos versículos hoje a serem ministrados do capítulo 15 de Provérbios, versículo 1, versículo 2, versículo 5, versículo 8, versículo 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 32 e 33. Eita glória, quase um livro inteiro, né? Mas foram os versículos que o Senhor ministrou no meu coração, eles são tremendos. Alguns ainda se repetem, a gente sabe disso, porque o livro de Provérbios é um livro de muita sabedoria. Amém? Então vamos iniciar chamando o autor, consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, com o teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, mais um dia reunido para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Ti, Espírito Santo, em verdade, que o Senhor possa, Espírito Santo, trazer, preencher os nossos corações com a palavra, e que possamos passar essa noite, o dia e amanhã, agraciados com essa palavra e meditando nela, Senhor Jesus. Espírito Santo, obrigado por mais um dia de vida, por estar aqui. Que não seja eu, mas que seja a Tua voz falando neste momento. Invoca a Ti para que seja o Senhor. Espírito Santo, em verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais um dia. Eita glória. Hoje, vamos que vamos, né? Mais um dia, 15º dia do nosso propósito. Eu sei que estamos no meio do mês, né? E no meio das nossas lives. E eu sei que o Senhor tem falado muito ao nosso coração. E sei que o Senhor tem nos mostrado, né? Então vamos começar aqui. Capítulo 15 de Provérbios. Versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ira. Versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Versículo 5. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Versículo 10. A disciplina severa há para o que deixa a vereda. O que odeia correção morrerá. Versículo 12 e 13. O zombador não ama aquele que repreende. Ele não consultará os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a inquietação. Versículo 18. O homem iracundo causa contendas, mas longânimo acalma a discussão. 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real. 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. 22 e 23. Onde há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra dita ao seu tempo quão boa é. 26 e 27. Abominável para o Senhor os pensamentos do mal,
mas as palavras dos puros lhes são agradáveis. O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que odeia o suborno viverá. Agora de 31 a 33. O que dá ouvidos à repreensão construtiva no meio dos sábios fará a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que dá ouvido à correção adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Eita glória! Vamos lá. São versículos tremendos e o que o Senhor nos traz, a palavra bem simples, para que a gente possa entender cada versículo. Cada explicação aqui corresponde aos versículos, então fica melhor de se entender, tá bom? Então vamos lá com a explicação com a palavra. Porque a própria palavra se explica, né? Então vamos lá. O Senhor fala para a gente sobre a benignidade, né? Em Efésios capítulo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 3:13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, o que é benigno para o Senhor é justamente isso: o perdão, o suportar um ao outro, né? Ser longânimo, ou seja, a gente saber que a gente pode demorar mais, até mesmo para que a gente possa irar-se, né? Então, justamente isso, né? A gente tem que aprender tudo isso. Então, as palavras dos homens. O que o Senhor nos traz com a palavra dos homens? Traz assim, Gênesis 50:21. Agora, pois, não temais, e vós sustentareis a vós os vossos filhos, assim consolou e lhes falou ao coração. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ou seja, às vezes nós estamos cansados fisicamente, mas às vezes tem pessoas que estão cansadas não só fisicamente, mas também espiritualmente. E muitas das vezes com a palavra sábia, você traz aquilo que o Senhor ministrou ao teu coração com a palavra de conforto, de consolo. E às vezes aquela pessoa fala assim, a palavra hoje casou muito bem para mim. Porque tem dias que a palavra do Senhor, ela não vai ser exatamente, tá? Eu quero dizer assim, a palavra de Deus, né, do Senhor, ela é viva, mas muitas vezes ela vai trazer um sentido para mim, vai trazer um sentido para você, porque aquilo que o Senhor quer falar, às vezes é falar através da palavra, tá? Então, o Senhor fala também sobre a desonra dos pais, né? Ou seja, em Miqueias 7:6 diz: pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Meu Deus, esse versículo aqui é forte, chega, arrepiei. Quem tem problemas em casa, sabemos que esse versículo ele casa muito bem. E sabe que muitas vezes os nossos problemas estão maiores dentro de casa. Mas será que o teu problema maior dentro de casa é maior do que o nosso Deus? Eu acredito que não. Não há ninguém maior que nosso Deus. E às vezes com os problemas em casa, a gente às vezes deixa de fazer algumas coisas, às vezes a gente não consegue pensar, não consegue fazer nada. E às vezes a gente não consegue nem pedir ajuda. Você já viu quando você está numa areia movediça? Que aí você começa, igual o filme começa a descer, você está aqui, tem muita gente querendo te estender a mão e muitas das vezes o problema está tão sufocante que você se deixa sufocar, sabe? Então vamos lá. A desonra aos pais também é por não sustentar os pais. Ou seja, não sustentar os pais também é uma desonra.
O que diz Marcos 7,11? Vós, porém, dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Corbã. Qual o significado de corbã? Desculpa. Corbã. Oferta dedicada a Deus, num templo religioso definida como algo a ser usado neste templo, sendo que a devolução após a doação não pode ser efetuada. Olha só. É como se o seguinte... É como se você quisesse devolver os seus pais. É justamente isso. Você não pode devolver aquilo que já foi abençoado, né? Que já foi como uma oferta, vamos dizer assim, né? Parece meio esdrúxulo, ou até mesmo meio difícil de se explicar, mas é justamente isso que o Espírito Santo me traz aqui, tá? Ou seja, a desonra aos pais também é por desobediência. Segundo Timóteo 3,2 diz: para os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, desobediente aos pais e às mães, ingratos e profanos. São desobediência aos pais, tá? Então, sim, quando vai gerando essa desobediência também, os filhos vão crescendo, né? E aí tem coisas abomináveis que Deus aborrece. Ou seja, que Deus se aborrece, que Deus se irrita, que Deus se entristece. Que em Deuteronômio 7, versículo 25, olha só o que o Senhor diz aqui. As imagens de escultura dos seus deuses queimará no fogo. Não cobiçarás a prata e nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor, ao teu Deus. Aqui ele está falando de todo tipo de imagem de escultura que o Senhor está falando, que é o que? É abominável. Idolatria, o nome disso. Ah, mas eu não sou idólatra. Eu não tenho imagens na minha casa. Mas tudo aquilo que eu coloco acima de Deus, eu estou idolatrando. Quero dizer o seguinte: dinheiro, o pai, a mãe, o filho, carro, trabalho, e daí por aí vai. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus, eu estou idolatrando, tá? Então, em Lucas 16,15 diz: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfoborrei, eita Jesus, que essa palavra hoje está difícil. Alfarrobeiras. Vou ler de novo, tá? Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. O que acontece? Esse versículo conta da história do filho pródigo, que, ou seja, pediu, falou: pai, me dá a parte da minha herança que eu quero curtir minha vida, porque agora para mim não serve mais, quero curtir minha vida. E foi exatamente isso, quando ele estava dando comida aos porcos. E aí ele lembrou que quis comer, né, a vagem, mas ele falou assim: meu pai tem tantos empregados e come do bom e do melhor, e eu aqui. Ou seja, ele vendeu tudo, gastou tudo, voltou com a mão na frente e outra atrás. Tá? Então, assim, são coisas abomináveis. Ou seja, desejar ter algo, né, sendo que ele não usou para o benefício de honra e glória ao Senhor, não usou para querer crescer, mas ele usou para o desejo da própria carne. E o Senhor fala dos desviados, né? Provérbios 21:16 diz que o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Eita, que essa aqui é pesada. Ou seja, se o homem desvia do entendimento, às vezes não, muitas das vezes, e várias vezes, e sempre, o Senhor está nos dando entendimento, mas nós estamos fazendo ouvido de mercador.
Rômulo, o que é ouvido de mercador? Que essa aqui para mim é nova. Você já viu quando você passa no mercado, ou aqueles mercados grandes que são abertos, estilo feira, que o cara fala assim, ó, a laranja aqui tá tal, você entra no ouvido e sai no outro? É justamente isso. Ouvido de mercador. Eu escuto o que estão falando, mas não quero entender. Só sei que está falando. Certo? E ele fala aqui em 2 Pedro 2,15, eles, deixando o caminho direito, desviaram-se tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou primeiro a injustiça. Balaão naquela época ele era um profeta de muito nome. Tanto é que chamaram Balaão para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Né? Quem não leu a história sabe que Balaão foi repreendido por uma mula, né? Por uma jumenta, porque Deus se apresentou como um animal, né? E trouxe Balaão e falou assim, você não vai amaldiçoar aquele povo, você vai abençoá-lo. E ele foi pago para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Chegou lá na hora que ele subiu no morro, que ele falou assim, começou a falar. Ele lembrou que o Senhor falou para ele, falou assim, começou a abençoar. E o cara que falou com ele falou assim, mas tu não era para amaldiçoar aquele povo? Falou assim, não posso. Ou seja, que não seja igual o Balaão, tá? Os desviados. E o Senhor fala da onisciência de Deus. Sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Como assim? Onisciência, ele tem ciência de tudo e sabe de todas as coisas que acontecem nesse mundo, seja de bom ou de ruim. Onipresente, ele está em todos os lugares. Mesmo que os homens não possam estar, ele está vendo você. E onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, o Senhor, Deus tem uma potência tão grande e tem tanto poder, que se ele quisesse destruir o nosso mundo novamente, ele já teria destruído. Se ele quisesse fazer qualquer coisa, é igual a gente conhece o filme, né, que tem o Thanos. O Thanos fazia assim, né? Um estalo mudou muita coisa. Ou seja, só parafraseando, tá? Então assim, Deus pode fazer num piscar de olhos ou até mesmo num estalo de dedos, qualquer coisa neste mundo. O poder dele é imensurável, não conseguimos medir o poder dele. E muitas das vezes nós nos questionamos a Deus, por que é que ele não fez tais coisas? É tudo para a honra e glória dele, no momento certo e na hora certa. Certo? Amém? E aí, Jó 26,6 diz, a morte está nua perante Deus, e não há coberta para a perdição. Hebreus 4,13 e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patente os olhos daqueles que e patente os olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Seja, pela ciência do nosso Senhor, sabemos que quando estivermos diante dele, estaremos literalmente, né, igual Adão e Eva, nus, né, porque serão descobertas todas as coisas de nossa vida no dia do julgamento final. Amém? E o Senhor nos traz também aqui os escarnecedores. Ou seja, Provérbios 3,14, ele zomba dos zombadores, mas dá graças aos humildes. Ou seja, o Senhor zomba daqueles que zombam, né? Mas ele dá graça dos humildes. Provérbios 22,10, lança fora o zombador, e se vai a contenda, cessam questão e a vergonha. Amém? Sobre o contentamento. Como é que a gente se contenta com as coisas? A gente tem nos contentado ou a gente tem sido ingrato? Então assim, Lucas 3,14 diz assim, então os soldados o interrogaram, e nós o que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa,
e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, se contente com aquilo que você ganha. É justamente isso que o Senhor está nos dizendo. E não trate ninguém mal por conta disso. Hebreus 13, 5, versículo 5. Seja vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. Amém? E o amor à paz? Será que a gente ama a paz ou a gente só finge que gosta da paz, mas gosta mesmo de umas contendas, né? Em Eclesiástico 10, versículo 4, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. A calma desfaz grandes erros. Sabemos que quando a gente erra, às vezes a gente fica assim, não vou voltar atrás não, já errei e tal, já vou ficar remendando. Ser cristão é no momento de raiva que eu errei, eu simplesmente, na hora que acalmou a temperatura, fulano, Cicrano, Beltrano, olha só, eu estava irado, eu estava com raiva naquele momento, eu disse um bocado de besteira, me perdoa. Eu queria ter dito isso, para que pudesse entender, mas eu acabei falando de tal forma que virou ao contrário. É exatamente isso que eu queria ter falado. E muitas das vezes dá certo? Com certeza. Mas às vezes a gente não consegue. Nosso orgulho, nosso ego não nos permite, né? A gente aumenta o nosso orgulho, nosso ego, e fala assim, eu não vou lá resolver esse negócio não, já tá feito mesmo. Tolo, seja sábio. Romanos 12, 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí aqui a Bíblia, se tratando de homens, fala de homens e mulheres. Tende paz com todos. Amém? Tiago 4, 17. Esse aqui eu disse ontem na live e o Senhor colocou no meu coração de novo. E esse versículo de Tiago 4, 17, ele é muito forte. Aquele, pois, que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Pronto. A cerca. Ou seja, é a cerca mesmo. Não tem o curral, não fica os animaizinhos. Então, é a cerca que está cercado, tá? Jó 1, 10. Jó 1, versículo 10. Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo o que ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Isso aqui foi o diabo falando para Deus. Falou assim, você tem um protegido. Você colocou ele no teu cercadinho celestial, e ele tem prosperado. Por isso que ele te adora, por isso que ele te louva. Entendeu? Por isso que os seus bens se multiplicam. E quem sabe da história de Jó, sabe que o Senhor falou assim, toca nele, mas a vida dele é minha. Ou seja, e o diabo fez aquilo que tinha que fazer. Em Isaías 5, capítulo 5, versículo 5 diz, agora vos direi o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Olha a diferença. Você aqui já queria logo derrubar logo a cerca, né? E qual a alegria de nossos pais? Quem é pai sabe que tem as alegrias, né? Qual é a tua alegria como pai, como mãe? Qual é a alegria? A alegria de ser pai e de ser mãe. Provérbios 27, 11, versículo 11 diz assim, se ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenhas alguma coisa que responder àquele que me afrontar. O que esse versículo está dizendo? Ei, filho meu, quando aquele que falar mal de mim
tem a palavra certa para você me defender. Quem é que não gosta de ser defendido? Todo mundo gosta de ser defendido no momento certo e na hora certa, né? É justamente isso que o Senhor está falando. Em Lucas 15, 23 a 24, diz assim: Trazei o bezerro cevado, matai, e comamos e alegremos, pois este filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Volta lá no filho pródigo, né? O pai falou assim: ei, mata aí um bezerro, mata o bode, vamos fazer uma festa porque o meu filho que estava morto voltou. Ou seja, muitas das vezes, né? E eu acredito que tem sempre alguém que tem algum parente e está no mundo das drogas, perdido no álcool, perdido em várias outras questões. E aí quando esse filho volta, aí você fala assim: eu tenho que dar uma festa para comemorar, porque meu filho voltou para os meus braços. Essa é a sensação, esse é o sentido que o Senhor nos traz. Quando a gente volta para Jesus e fala assim: Jesus, me aceita. Eu peço perdão a Ti. Eu quero o Senhor como meu único Senhor e suficiente Salvador. E aí o que acontece? O Senhor está lá de braços abertos e fala assim: ei, bora, vamos festejar porque você estava perdido e agora voltou. Amém? O Senhor nos traz também o conselho. Que tipo de conselho nós já somos adultos? Que tipo de conselho nós estamos dando? Será que os nossos conselhos são bons ou ruins? Ou será que a minha vida em si, a minha vivência, a forma como eu ando, a forma como eu me porto, será que eu estou sendo um conselho também? Porque é muito fácil falar da boca, mas ser conselheiro e ter postura é totalmente diferente. Então vamos lá. Provérbios 11, versículo 14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, sem direção o povo cai. Quantos não já caíram? Provérbios 24, versículo 6: pois com conselhos prudentes farás a guerra, na multidão de conselheiros a vitória. Ou seja, se eu estou sem direção, eu tendo um conselheiro, eu consigo voltar para a direção certa e dar continuidade naquilo que eu tinha que ir. E se eu não sou prudente para fazer uma guerra e eu não tenho quem organize as tropas para que possa fazer, para que possa ir, ou seja, se eu não tiver ninguém que tenha um conselho, eu vou perder a guerra. Mas se eu tenho um conselho, a guerra será uma vitória. Desculpa, gente. Pecado odioso por Deus. Que tipo de pecado odioso que Deus tem nos mostrado aqui? Em Deuteronômio 25:16, nos diz que: pois o Senhor, teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Ou seja, Deus odeia a injustiça, não só com homens, mas com crianças. Ou seja, jovens, adultos, velhos, não importa, o Senhor não faz acepção, mas a injustiça o Senhor abomina, né? O Senhor odeia. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas o que Davi fizer desagradou a Deus. Ou seja, Davi pegou Batseba como esposa e o Senhor não aprovou. Ou seja, ele já tinha mandado o marido para a linha de fronte para morrer. E depois disso ele quis casar com ela. Salmo 5, versículo 4. Tu não és o Deus que tem alegria na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Amém? Suborno. O Senhor fala que
Alguém já falou assim, não vou te fazer um suborno para que você possa fazer algo por mim? Eu vou... Em vez de eu te pagar 10 mil, eu vou pagar 20, né? Vou pagar mais. Ou seja, subornando. Então assim, em Números 24, versículo 17, o Senhor nos fala que eu o verei, mas não agora. O contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel. Subirá um cetro que quebrará as fontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Em Esté 4:11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo o rei estender aquele cetro de ouro para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Isso aqui está comentando, falando que tinha 30 dias que o rei não chamava ela, nem para poder saber se ela estava viva ou não, né? Saber se estava bem ou não. Hebreus 1, versículo 8, do Filho, porém, diz: ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amém? O Senhor continua nos trazendo aqui o desejo de aprender. Por que nós temos que aprender sempre? Porque a palavra de Deus diz: o povo que por falta de conhecimento padece. Ou seja, sem conhecimento é mais fácil de ser enganado. Não é isso? Alguém pode te enganar por falta de conhecimento. Aproveitar da sua, como dizer assim, da sua falta de expertise, né? Provérbio 18, 15. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido do sábio o busca. Ou seja, o ouvido do sábio é sempre estar buscando conhecimento. Alguém falou de algo que ele não falou assim, opa, eu quero saber que eu escutei que eu tenho que ler a Bíblia em Apocalipse. Pô, não conheço muito bem. Acho que eu vou lá entender, sabe? E assim faz. Provérbios 20, versículo 12. O ouvido que ouve e os olhos que vê, o Senhor fez ambos. Ou seja, o olho que tu tem, o olho que eu tenho, o ouvido que nós temos, foi o Senhor que fez. Ou seja, olhe para o alto, busque as coisas do alto e busque escutar a voz do Espírito Santo, porque foi Ele que fez. De que tipo é o valor da reprovação? Será que todos os dias nós somos reprovados ao Senhor? Ou será que no dia de hoje, eu falo assim, não, hoje eu estou aprovado? Em Eclesiástico 7, versículo 5, melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. O que é a canção do tolo? Reclamação, o lamento. Poxa, devia ter feito aquilo. Poxa, não sei o que. Ah não, que isso? Ah não, aquilo. Ah não, meu Deus, me ajuda. A canção, lamento. Quantas vezes nós nos lamentamos disso, de várias coisas? Ou seja, pare de se lamentar. Muitas vezes a lamentação está te trazendo em ruínas, está te voltando para trás. Em Hebreus 12, versículo 5, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando por ele fores repreendidos. Quantas vezes nós somos repreendidos pelo nosso Senhor? Já parou para pensar que o Senhor corrige aqueles que o amam? Então,
muitas das vezes nós somos corrigidos e às vezes a gente não entende por que o Senhor está nos corrigindo. E aí a gente reclama: poxa Deus, queria fazer tal coisa. Poxa Deus, aquilo outro. Poxa Deus, e por aí vai. Lamento. Uma canção de tolo. Parece uma ladainha, né? O dia todinho falando a mesma coisa. Chega da gastura, né? E o Senhor fala pra gente aqui sobre a humildade. Será que nós somos humildes? Será que nós temos sido humildes? Ou será que nós estamos sendo orgulhosos, soberbo, egocêntrico? O Senhor nos fala em Provérbios 22, 4. O galardão do humilde é o temor do Senhor. O galardão do humilde... gente, desculpa. É só o cansaço mesmo, tá? Vou ler de novo. O galardão da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, honra e vida. Ou seja, a humildade e o temor ao Senhor é a honra e a vida. E como a gente tem, por humildade, como a gente tem tratado as nossas crianças? Será que eu tenho sido até mesmo desonesto com uma criança? Será que eu estou sendo bem honesto com meus filhos? Com os meus sobrinhos? Será que, se eu fosse professor ou professora, será que eu estou sendo honesto com esses alunos na qual eu tenho que lecionar para que possa aprender? Será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou igual o boneco de Olinda, né? Só lá, ó, dançando, tô vendo tudo, sacudindo, mas não tô dizendo nada. Porque o Senhor fala em Mateus 18, 4. Portanto, aquele que se torna humilde, como esta criança, esse é maior no reino de Deus. As crianças têm a humildade que nós adultos deveríamos ter. Bota uma criança de castigo. Tira ela. Você entendeu, filho? Filha, o que foi que aconteceu? Ah, papai, você pede perdão pro papai? Você pede desculpa para fulano, pro coleguinha ou para quem quer que seja? Aí muitas vezes nós adultos erramos, sabemos que estamos errados. Cara, por que você não pede desculpa para fulano? Eu não. Cadê a sua humildade? Será que isso vai te levar para o céu? Romulo, eu nem sei se eu vou estar no céu. Nem sei como é que vai ser. Lembre-se, é aqui que nós aprendemos tudo. Para que quando chegar o resultado final, possamos estar lá com o Senhor. E podemos cantar Santo, Santo. Sabe? Não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Assim será o céu. Então, como é que anda a humildade? Será que eu estou sendo humilde? Acho que as crianças têm muito mais para nos ensinar do que nós adultos. Coloca uma criança de cada etnia, de cada lugar, um do lado do outro. Vão brincar como se estivessem amigos de muito longas datas, sabe? E aí? As crianças não fazem distinção. Elas vão ver as coisas diferentes, vão ver que tem sempre uma criança que é mais morena que a outra, vão ver que um outro é mais branquinha, as outras têm um olho puxado, as outras têm o meu olho igual ao meu, assim, meio cheinho, e por aí vai. Mas elas conseguem lidar com essas diferenças sem ofender. Então, parou para pensar nisso? Que as crianças são humildes, que em grande parte
ou praticamente 100% das crianças, são um reflexo também dos pais. Ei, pai, acorda! Ei, mãe, acorda! Dorme não! Desperta tu que dormes. Já viu? Como é que anda os filhos? Será que nós estamos sendo humildes também? As nossas atitudes contam muito mais do que as nossas palavras. Então, que nessa noite, nesta manhã, nesta tarde, não importa que hora que você vai ver, rever, as nossas crianças são os nossos reflexos. Será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou ensinando meu filho ou minha filha a ser humilde? Mas eu ensino aquilo que eu não pratico? Do que adianta? Se eu não pratico, é igual falar que é fácil andar de bicicleta. Não é fácil. É só segurar no guidão, botar os pés aqui no pedal e vamos embora. Não. Não é... Como é que é o ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não, não é assim. Faço o que eu digo porque eu faço. Porque se eu não faço, qual é a referência que eu sou? Que referência eu sou para o meu pai? Eu como filho, que referência eu sou para o meu pai? Qual a referência que meu pai me tem? Qual a referência que minha mãe me tem? E vice-versa. Tem muitos pais que não são convertidos, não são, como pode dizer no mundo popular aí, não são evangélicos. Mas e daí? Se eu não consigo fazer aquilo, como é que eu posso cobrar de alguém? A gente só cobra daquilo que a gente faz e faz constantemente e se continua fazendo. Certo? Então assim, na verdade, nós temos que ser espelho. Para que a gente possa andar e falar bem assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha, aquela menina, aquele menino é filho daquela pessoa lá, rapaz. Aquela pessoa lá é de Deus. E aquele menino está no mesmo caminho. Quantas vezes você já viu os filhos assim, vixe, é filho daquele rapaz ali? Misericórdia, meu Deus. É igualzinho, até as atitudes. Será que a minha atitude está sendo condizente? Aí eu falo, não faço nada. Quem ensinou isso para esse menino? Os meninos são papagaio. Aprende olhando e rindo, te sacaneando e faz a mesma coisa. E você fala assim, eu não ensinei isso. Ensinou. Se fez errado, é porque aprendeu com alguém. Certo? Hoje foram essas explicações. O Senhor nos mostra que temos muito o que aprender. E eu sei que tem muita coisa, sabe? Muita coisa que Deus quer mostrar. Eu sei que tem algo entre vocês dois, Joel e Daiane, que depois eu preciso falar em particular, sabe? E eu sei que eu já tem dias que eu não tive oportunidade, mas eu preciso falar com vocês dois, tá? E eu sei que tem gente pedindo oração. Tem gente pedindo oração para dar uma luz. Senhor, me ajuda. Eu preciso, Senhor, de Ti. Mas eu não sei nem pedir. Eu não sei nem orar como muitos oram. Sabe? E às vezes a gente nem realmente não sabemos orar. Mas falar em xingar, a boca e a língua vai longe. Bom, agradeço mais um dia, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15º dia. Ou seja, que sejamos perseverantes. Não desistemos. Não desistamos. Não desista no meio do caminho. Porque o barco não vai afundar. Porque Jesus
é o comandante do barco. Vou orar para que o Senhor abençoe a todos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado a Ti, Senhor Jesus, por mais esse dia. Que o Senhor possa abençoar a todos. Senhor, que o Senhor possa dar livramento de morte. Pai, que o Senhor possa dar livramento, Pai, em casamento, Senhor. Que o Senhor possa juntar casais, Senhor. Que o propósito do Senhor não é somente um casamento, mas a união de propósito, Jesus. Pai, vai de encontro, Senhor, ao coração de cada um, Senhor. Vai limpando aquelas mágoas. Vai limpando os te odeio da vida, Senhor. Os palavrões que foram lançados, Jesus. Derruba toda a potestade maligna, Jesus. Quebra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Dê uma boa noite, um dia abençoado, de descanso, Senhor Jesus. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Sabemos que erramos, mas queremos estar na Tua presença, Jesus. Agradeço a Ti, Senhor, por mais um dia e por estar aqui, trazendo mais um dia da Vossa Palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia e uma semana maravilhosa para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã, às 22h30, não percam, porque o Senhor é conosco e Ele sempre é a nossa luz. Que Jesus tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Tchau!